Dessa gravação. Essa é mais uma live da semana de aquecimento da jornada do Lucre+, e nessa live de hoje a gente vai falar sobre como diminuir dor de cabeça com funcionários. Essa live ela é preparatória, é uma pequena pílula de tudo que a gente vai trazer na semana que vem, a jornada do Lucre+ com sua pizzaria. E como toda pizzaria precisa de pessoas para executar os processos, toda pizzaria precisa de gente ali para fazer as pizzas efetivamente, essa é uma dor de cabeça que muita gente tem, tá? E assim, não vou prometer aqui um milagre que você não vai ter nenhuma dor de cabeça, porque isso é praticamente impossível. O ser humano, ele, por mais que o ambiente seja muito bacana, que tenha regras, tenha tudo certinho, às vezes as pessoas acham um jeito de incomodar. Mas tem várias coisas que você pode fazer para diminuir essa dor de cabeça. E é sobre isso que a gente vai falar nessa live de hoje. Deixa eu dar boa tarde pro povo que está entrando aqui, o pessoal da Nona Bela Pizzas, Iago, Hanna, deixa eu ver quem mais aqui, Fabrício, a Cássia, Diogo, boa tarde, pessoal, boa tarde. Quem estiver entrando aí, quiser colocar aqui nos comentários se já teve alguma dor de cabeça com funcionário, funcionário que falta, funcionário que atrasa, funcionário com disciplina, que faz serviço mal feito. Coloca nos comentários, quero ouvir de você. A Cássia, eu sei que já teve uns aí, né, Cássia? A Cássia já me contou. Cara, funcionário é uma coisa séria, né? Eu sempre gosto de falar que funcionário é que nem criança. Ele olha pro chefe igual criança olha pro pai, pra mãe, sabe? Se o chefe faz de um jeito, ele vai fazer também. Se o chefe faz do outro, ele vai fazer também. Entendeu? Então, o primeiro ponto, assim, nem entrei no roteiro da live, mas já vou falar de cara assim, ó. Cara, primeiro ponto que é muito importante é faça certo você para poder cobrar do cara fazer certo também. Entendeu? E eu sempre gosto de usar esse exemplo. Se você quer que a galera trate bem os clientes, você não pode destratar o cliente. Você tem que tratar bem o cliente também. Porque se o funcionário ele vê você fazendo um negocinho errado, falando torto com o cliente lá, ele vai dizer, não, beleza, se o chefe está fazendo, posso fazer também. E não necessariamente é assim. Tá? Então, já dica rápida para quem já estava na live desde o começo é essa daí. Cara, toma esse cuidado, entendeu? O funcionário está sempre olhando o que o chefe está fazendo. Se o chefe caminha de um jeito, ele vai caminhar parecido. Se o chefe caminha do outro, ele vai caminhar parecido. Porque o chefe ele exerce influência, né? E em última instância, o dono da pizzaria, ele é líder da galera toda que está ali. Então, é bastante importante, sim, você tomar esse cuidado, entendeu? Galera comentando aqui que já teve dor de cabeça com o funcionário aqui, ó, todos os dias. Ei, meu Deus, quase todos os dias. Dor de cabeça no litoral, direto. Ah, Iago, no litoral, eu tô falando de Floripa, cara. É complicado no litoral. Ainda mais, agora tá na baixa temporada, né? Pior é janeiro, fevereiro. A galera faz a conta e pensa, não, peraí, se eu for vender coisa na praia, eu vou tirar muito mais dinheiro que trabalhar num serviço fechado. Aí o cara larga de mão e vai querer vender na praia. Chega essa época agora, março, abril, começa a vir currículo, essas coisas, porque a galera já não, na praia já não tem mais tanta gente. Ó, deixa eu ver o que a Cássia comentou. Semana passada dispensei mais um. O cara faltou 2 semanas seguidas e chegou e disse que não tinha vindo porque estava cansado, queria tirar uma folga. É complicado, é complicado. Mão de obra é aquela coisa, né? Um dia ou outro você vai se incomodar, faz parte do processo. Quem resolve empreender, ter um negócio e trabalhar com pessoas, em algum momento pode se incomodar sim. Mas tem várias coisas que você pode fazer para diminuir essa incomodação, tá? E é sobre isso que a gente vai falar nessa nossa live de hoje, tá? Vamos lá! Lembrando que essa live faz parte da semana de aquecimento, é uma amostra de tudo que vai ter na jornada do Lucre+. Se tu não te inscreveu ainda, depois você clica ali no link da bio, te inscreve, é gratuito, 0800 para a galera conseguir conhecer um pouco do nosso trabalho aí, que a gente tem feito com os alunos de pizzarias do Brasil inteiro. Já são mais de 150 alunos no Pizzaria Eficiente, a galera está tendo um resultado muito bacana e conseguindo também diminuir a dor de cabeça com o funcionário. Vamos lá, primeiro ponto que é muito importante quando a gente fala sobre como diminuir dor de cabeça com o funcionário. Você precisa definir como que a banda toca. Entendeu? O que é definir como a banda toca? É definir quais são as regras da pizzaria. O que acontece se uma pessoa faltar? O que acontece se uma pessoa chegar atrasada com mais de 5, 10, 15 minutos e isso ser frequente? O que acontece se daqui a pouco uma pessoa comete um ato de indisciplina? O que acontece se uma pessoa discute com um cliente, discute entre funcionários? Você precisa definir as regras. Entendeu? Precisa definir essas regras, porque a partir dessas regras, a partir do momento que elas são definidas, fica muito mais claro que você tem uma âncora aí, ó, cara, a regra é essa daqui, ó. E você vai se guiar nessa regra e aplicar ela com as pessoas. Porque já dizia Arnaldo César Coelho, né? A regra é clara. Se a regra é clara, a pessoa sabe que não, peraí, não posso fazer isso aqui porque isso aqui tá errado. E se a gente não tem essa regra clara e definida, e se essa não é uma regra da pizzaria, o
que acontece? A gente depende do bom senso das pessoas, e bom senso é uma coisa que não é todo mundo que tem, entendeu? Então precisa tomar esse cuidado também, entendeu? Não dá para confiar só no bom senso das pessoas, porque as pessoas elas têm vivências diferentes, elas têm visões de um mundo diferentes, elas têm problemas diferentes e elas pensam muitas vezes de forma diferente sobre as coisas, então elas acabam, por vezes, agindo de uma forma diferente. E às vezes a forma que elas estão agindo não necessariamente é a melhor forma para o negócio, para a pizzaria. Então precisa tomar esse cuidado, entendeu? Precisa primeiro, então, definir como a banda toca, definir quais são as regras da pizzaria, entendeu? O que acontece em cada uma dessas situações. Porque a partir disso, você definiu essas regras, você comunica para as pessoas precisam estar cientes, né? Não adianta você ter um conjunto de regras que só você conhece, entendeu? Essas regras têm que estar claras para todas as pessoas envolvidas. E a partir disso, você tem que aplicar essas regras, entendeu? Porque daí, pô, se você definiu lá, se o cara faltar sem justificativa, ele vai tomar uma advertência por escrito. Que seja. O cara não vai nem, não sabia. Cara, a regra tá aqui, ó. Você faltou, não justificou, tá aqui a tua advertência. E aí, se o cara tomar 2, 3 advertências, ele pode tomar uma suspensão, um gancho, entendeu? Claro que aí você pode ir escalando isso, mas isso também pode gerar um desgaste. Mas, se a pessoa já tem ciência, já tá claro para todo mundo que a regra funciona assim, e se não cumprir acontece isso, já dá não, peraí, então pode acontecer isso aqui, vou tomar cuidado para não fazer, entendeu? Então ter regra clara já é um ponto muito importante. E outra coisa, quando a gente fala de regra clara, ela tem que ser a mesma para todo mundo, entendeu? Tem que ser a mesma para todo mundo. Não é porque você é amigo do funcionário, de um funcionário que ele pode faltar e tá tudo bem. Não, porque daí, peraí, a regra vale para uns e não vale para outros. Não pode ser assim, entendeu? Então, se você definir uma regra, você tem que fazer com que ela seja cumprida e cumprida por todo mundo de uma maneira igual, tá? Então, defina regras, comunica essas regras para a galera, tá? Uma coisa que funciona em muitos casos é ter essas regras afixadas em algum lugar na pizzaria, ou ter um manualzinho que a pessoa recebe, em alguns casos, quando a pizzaria está bem estruturada, dá para fazer um manualzinho que a pessoa recebe quando ela é contratada. Inclusive, você pode até recolher uma assinatura de que ela recebeu esse conjunto de regras, o chamado manual de conduta da pizzaria. Entendeu? Tem várias formas de você fazer essa comunicação. O importante é, define regra, comunica e depois que todo mundo sabe das regras, faça ela ser cumprida, entendeu? Porque se você não fizer ela ser cumprida, nem adianta ter, entendeu? Você acaba perdendo a moral com a galera e aí cada um faz do jeito que quer e vira bagunça, entendeu? Então o primeiro ponto, você tem que definir como que a banda toca, definir como é que são as regras da pizzaria, tá? Segundo ponto, eu queria saber aqui, o pessoal me avisou aqui, ó. Quem aí que está aqui na live que já tem um conjunto de regras assim definido na pizzaria, que já tem daqui a pouco um manual de conduta, uma coisa assim? Me escreve nos comentários que eu quero saber. Que sede. Vamos lá. Segundo ponto, tá? Segundo ponto. Tem a regra definida, todo mundo conhece as regras e você faz elas serem cumpridas. A partir daí você já consegue dar uma cara nova para a gestão de pessoas, porque as pessoas vão ver que, bom, beleza, eu tenho que ter disciplina aqui dentro porque o negócio funciona desse jeito, entendeu? O que acontece? Muitas vezes, a pessoa ela começa a pizzaria e não define essas regras já de cara. Tudo bem, faz parte, tem muitas coisas que a pessoa tem que pensar além disso quando vai começar um negócio. Mas quanto antes você implantar essas regras, antes você já vai ter isso definido e quando entrar um funcionário novo, ele já entra seguindo essa lógica, entendeu? Então, é importante você definir essas regras o quanto antes. Tá? O pessoal aqui no Mercado da Vila Guiomar, só na mente. Só na mente não adianta porque as pessoas não sabem ler a mente. Então, é importante você escrever essas regras e comunicar a equipe, porque isso ajuda bastante, tá? Aqui, ó, a única regra que eu tenho que todos sabem é faltou, rodou. É uma maneira também. É uma maneira também, só que aí você tem um risco de ter uma rotatividade, porque às vezes as pessoas podem até ter alguns problemas, né? Claro, tem que ver a justificativa e tudo mais, né? Mas, se você tem essa regra, faz ela ser cumprida, entendeu? Claro que uma regra mais radical como essa daí, às vezes você pode ter algumas consequências de eventualmente ter dificuldade com mão de obra e tal. São riscos, né? São riscos. Mas a galera sabe que não pode faltar, faltou, perdeu. Beleza. Dito isso, essa parte das regras, tendo elas definidas, tá? Uma outra coisa que ajuda bastante a você ter menos dor de cabeça com mão de obra é você criar os processos, criar os padrões da pizzaria. O que é criar os padrões? É definir como as coisas são feitas,
entendeu? Quando a gente fala de criar as regras, a gente está falando de regras comportamentais, de frequência, de assiduidade e tudo mais. Quando a gente fala de criar processos, está muito mais relacionado a você deixar claro para todo mundo qual que é o padrão da pizzaria. Como que a gente faz aqui na pizzaria a receita do estrogonofe que a gente coloca na pizza de estrogonofe, por exemplo. Como que aqui na pizzaria a gente faz a carne seca? Como que aqui na pizzaria a gente faz a massa de pizza? Tem um padrão para isso, entendeu? E esse padrão é uma regra da pizzaria. Porque eu já cansei de ver dono de pizzaria apavorado porque o pizzaiolo que sabe fazer as coisas, o pizzaiolo que sabe as receitas, que sabe tudo, e o dono da pizzaria está na mão do pizzaiolo, entendeu? E isso é um problema, é algo muito grave, porque o produto, o dono do negócio precisa ser dono também do seu produto, entendeu? E ser dono do produto é ter também a informação de como fazer o produto. Então, ter a ficha técnica operacional, que é o passo a passo para fazer cada um dos sabores de pizza, é fundamental. É fundamental. E se você tem esse procedimento padronizado, as pessoas têm o procedimento a ser seguido. E você não fica na mão de uma ou outra pessoa. Ah, hoje era a folga do pizzaiolo Zequinha, e quando o pizzaiolo Zequinha não vem, as pizzas não ficam boas porque é o Joãozinho que faz e o Joãozinho não sabe fazer direito. Cara, não dá para ser assim. Você pode ter um pizzaiolo que é mais rápido para fazer, mas a pizza em si tem que ser sempre a mesma, porque o teu cliente ele não quer nem saber se é o pizzaiolo A, B, C que fez. Ele quer receber a pizza que ele está acostumado a receber. Entendeu? Então é importante você ter esses padrões do processo para você ter um produto que seja sempre igual. Ah, mas quando for o Zequinha o negócio é mais rápido, quando for o João vai ser mais devagar. Isso é uma situação mais controlável. Agora, se você tem se o seu produto muda conforme as pessoas que estão ali, aí já é mais complicado. Então é importante você ter padrões para o seu processo, porque daí a galera vai saber fazer conforme o padrão. E aí você também, tendo os padrões definidos, você pode colocar regras para as pessoas seguirem o padrão. Não, ó, se você não seguir o procedimento e a pizza não sair conforme o esperado, a gente pode ter tal punição. Você pode definir isso, mas só pode definir a partir do momento que você tem um processo padronizado. Se você não tem o processo padronizado, você vai fazer com base em quê? Entendeu? Ah, mas ele sabe. Vai depender do fulano, ciclano saber, entendeu? Fica muito intangível. E aí fica difícil até de argumentar, se daqui a pouco o cara vai numa justiça do trabalho, não sei o quê, você pode ter muita incomodação, entendeu? Então definir esses processos, definir esses padrões, definir como que tem que ser feito cada uma das coisas ali dentro, ajuda bastante também a diminuir dor de cabeça com o funcionário, tá? O pessoal me pediu outro ponto importante aqui, ó, bota um coraçãozinho aqui para dar uma força para nós, tá? Aí se você coloca um coraçãozinho, o Instagram mostra essa live para mais gente, então senta o dedo no joinha aí, dá uma força para nós. Beleza, falamos sobre criar processos e como isso é importante para você evitar de ter dor de cabeça com mão de obra, tá? Vamos lá, uma ferramenta muito importante para você criar esses processos é a ficha técnica operacional. O que é a ficha técnica operacional? A ficha técnica operacional, ela é um passo a passo de como tem que ser feita cada pizza. Na ficha técnica vai dizer, ó, para fazer a massa de pizza, você tem que usar tantos quilos de farinha, tanto de ovo, tanto de sal, tanto de água, enfim, vai conforme a sua receita, tanto de óleo, enfim. Um ponto importante, quando você estiver fazendo essa ficha técnica operacional, você tem que padronizar também as unidades de medida, tá? Por quê? Por que tem que padronizar a unidade de medida? Porque se você colocar, um copo de... 3 copos de farinha. O cara vai fazer uma batida numa maceira, vai ser em sacos, provavelmente em quilos, né? Mas digamos o açúcar. É tantos copos de açúcar, mas um copo de quantos ml? Entendeu? Então você ter medidores padronizados ajuda bastante nessa hora para justamente você manter o padrão, tá? Então são tantos copos de tantos ml e tal. E na ficha técnica operacional você descreve isso. Quais são os itens, quais são as unidades de medida e qual que é o passo a passo para ser feito. Ah, para montar uma pizza de 4 queijos, vai primeiro tal queijo, depois vai esse, depois vai aquele, depois finaliza com mais não sei o quê. Então você tem que colocar a sequência a ser feita, além das quantidades, né? E o que ajuda bastante é você ter algumas fotos mostrando isso, porque quanto mais visual, melhor, tá? Então quanto mais visual, melhor. E aí você consegue ter isso de forma clara, para todo mundo que for executar. Deixa eu ver quem colocou um comentário aqui. O ideal é em porcentagem. Cara, eu acho bacana fazer em porcentagem, mas
às vezes a pessoa vai ter que pegar e fazer a conta na hora ali, entendeu? E às vezes na correria pode acabar ficando um pouco mais difícil. Um pouco mais difícil. Para fazer uma batida de massa, se você trabalha com longa fermentação, por exemplo, é mais tranquilo, tá? Mas, por exemplo, para uma pizza que vai ser montada, aí não, aí daqui a pouco é melhor você colocar. Vai ser uma porção, e aí espera-se que você já trabalhe com porcionamento, que daí facilita bastante a execução. Uma porção de queijo, 2 porções de calabresa, uma porção de... Uma cebola não necessariamente precisa ser porcionada, mas uma cebola distribuída. E aí você coloca o passo a passo para montar uma pizza de calabresa, por exemplo. Mas ter esses passo a passos e ter eles bem visuais com fotos ajuda bastante a você conseguir padronizar esse processo, tá? Ó, a Pizzaria Manancial está comentando, tenho tudo um padrão, passo a passo, show de bola, é isso aí. É isso aí. Ter esse passo a passo ajuda você a manter o padrão do produto que você está entregando, tá? E ajuda também a você ter uma equipe que consiga seguir esse padrão, independente de quem está ali dentro a cada dia. Então isso é bem importante, tá? Vamos lá. O que mais que a gente tem que olhar quando a gente fala de diminuir dor de cabeça com mão de obra, tá? Você tem que tomar muito cuidado na hora que você vai contratar as pessoas. Por quê? Tá? Por que você tem que tomar cuidado? Vamos lá. Muita gente acaba simplesmente chamando uma pessoa e colocando na cozinha, vê como é que o cara monta as pizzas ali e não, beleza, tá contratado, tá tudo certo. Esse processo de contratação, esse processo antes da pessoa realmente virar teu funcionário, antes mesmo dele estar ali trabalhando para você, tem várias coisas que você tem que cuidar antes disso. Por quê? Geralmente essa pessoa vai entrar para uma equipe que já está funcionando, que já tem outras pessoas ali dentro. Tá? Então você tem que analisar, peraí, o perfil, o jeitão desse cara que eu estou querendo trazer para minha pizzaria, fecha com o jeitão da galera que está lá dentro? Será que vai dar liga isso daí? Porque às vezes são perfis totalmente diferentes, entendeu? E a pessoa que está entrando, ela está entrando numa engrenagem que já está rodando, entendeu? E aí você tem que sempre fazer essa análise, tá? Outra coisa que é importante, antes de contratar a pessoa, deixa eu só tomar uma aguinha aqui. É você ter clareza do que você espera dessa pessoa, entendeu? Se você não tem clareza do que você espera dessa pessoa, fica mais difícil de você fazer um processo mesmo de entrevista, de seleção que seja assertivo. Por quê? Vamos lá. Quando você vai contratar uma pessoa, se você não tem ainda definido exatamente quais são as funções que ela vai executar dentro da pizzaria, fica difícil de você explorar o que essa pessoa te traz de experiências já. Se você não tem clareza de como você quer que essa pessoa lide com o cliente que reclama, como essa pessoa lide em situações de pressão, como essa pessoa lide com motoboy atrasado, como essa pessoa lide com alguns erros que podem acontecer no processo, fica mais difícil de você explorar isso na entrevista. Tá? Eu estou falando de entrevista porque entrevista é uma parte fundamental do processo de contratação. Se você não faz uma entrevista bem estruturada, uma entrevista na qual você para mesmo para prestar atenção nessa pessoa que você está querendo trazer para dentro da sua casa, da sua empresa, né? É que muitas pizzarias são em casa, mas enfim, se você não para prestar atenção nessa pessoa, no perfil dela, antes de trazer ela para dentro da pizzaria, você pode acabar trazendo um problema para dentro do seu negócio, entendeu? Eu vejo muita gente tendo dor de cabeça, principalmente com um funcionário novo, entendeu? Então, fazer um processo de seleção, entendeu? Bem estruturadinho e tal, você não precisa ser uma multinacional com 500 funcionários. Cara, se você tiver uma pizzaria com 2 pessoas, você já pode fazer, entendeu? Você já pode fazer. Quanto mais criterioso você for no processo de seleção, melhor vai ser a peneira que você vai fazer para trazer gente boa para trabalhar com você. Se você traz gente boa para dentro da pizzaria, você diminui a rotatividade, diminui a dor de cabeça com o funcionário, entendeu? Eu sei que às vezes, Rodrigo, mas aqui está faltando mão de obra. Nesses cenários é mais importante ainda você procurar trazer gente boa para poder segurar ela depois, entendeu? Então, fazer essa boa peneira no começo é muito importante. Se você não faz isso, depois você vai ter que arcar com as consequências, com o cara que falta, com o cara que te deixa na mão, com o cara que chega sempre atrasado, entendeu? Então, esteja ciente, o processo de seleção ele precisa ser bem feito. E uma coisa que ajuda muito, tá? Que ajuda muito nessas horas de fazer o processo de seleção, é você ter um roteirinho de perguntas, entendeu? Você ter um roteirinho de perguntas. Cara, durante muitos anos eu trabalhei em indústria, contratei pessoas e tudo mais, e, cara, eu sempre tinha junto comigo 2 folhinhas ali com um roteirinho, assim, sabe?
Algumas perguntas que eu sabia que eu precisava fazer, mas que, cara, às vezes você tá ali na conversa com a pessoa, você entra no papo e pode acabar esquecendo. Aí eu olhava de canto de olho e aí eu lembrava, eu tenho que perguntar uma situação na qual o cara errou, como é que ele agiu, entendeu? Porque assim, uma coisa é certa, se você está contratando um pizzaiolo, por exemplo, e o cara já tem uma certa experiência em fazer pizzas, um dia ele vai ter errado algum sabor de pizza. Ele vai ter colocado uma cebola numa calabresa que não era para cebola. Um dia ele vai ter colocado queijo a mais numa pizza que não era para ter tanto queijo. Um dia ele vai ter errado o tempo de forno de uma pizza. Entendeu? Errar é humano. O cara que te diz que nunca errou, que, não, mas eu sou perfeccionista, eu nunca erro, ele tá te mentindo, cara. Entendeu? Então, uma pergunta que eu sempre fazia é, o que você fazia quando você errava uma tarefa na sua empresa anterior? Se for numa pizzaria, o que você fazia quando você errava a montagem de uma pizza? Entendeu? E aí a pessoa lá vai ter que contar uma história. Me conta uma história, me conta uma situação e o que você fez, entendeu? E aí, nesse contar a história, o que acontece? Quando você pede para a pessoa contar uma história, ela vai estar automaticamente muito mais preocupada em te contar a história do que parecer bom, entendeu? Porque na hora da entrevista, o candidato ele vai sempre já arrumadinho, bonitinho e tal, carinha de bom moço, né? Para pedir um emprego. Nada de errado com isso. A pessoa ela quer trabalhar na empresa, ela quer trabalhar na pizzaria. Mas, se você traz essa pessoa para conversar contigo, se você pede para ela contar uma história numa situação e tal, ela vai focar mais na história. E ela vai falar, não, cara, lá eu errei, mandei todo mundo a M, xinguei os caras e não sei o quê. E aí muitas vezes as pessoas acabam se soltando um pouco mais e você já consegue ver, não, peraí, esse cara daqui a pouco num sábado de Dia dos Namorados que chove pedido, não sei se ele vai reagir bem se ele errar um pedido ou outro. Entendeu? Então, peça para a pessoa te dar exemplos de situações que ela viveu nesse momento da entrevista, porque isso ajuda bastante a você conseguir enxergar como as pessoas reagem. Tá? Quando a pessoa conta a história, geralmente ela se prende mais na história e menos em parecer um bom moço, uma boa moça, e aí você consegue pegar bastante informação. Deixa eu ver o que mais veio de comentário aqui. Contratar funcionário novo é ter dor de cabeça. Cara, se você não toma cuidado, se você não tomar esses cuidados aí, sim, você pode ter dor de cabeça, tá? Mandei-o embora domingo porque ele mandou eu pegar e fazer. Cara, se fosse para tu pegar e fazer, tu não contratava o cara, né? Faz parte. Mas então, uma coisa que é importante quando a gente fala de funcionário novo também é o seguinte, você tem que acompanhar essa galera de perto, entendeu? Tem que acompanhar de perto. Tem um negócio na legislação que chama contrato por tempo de experiência. Né? Você pode ter ali 45 prorrogados por mais 45 dias, ou seja, você pode ter 90 dias, você pode fazer um desligamento sem tanto custo, entendeu? Então acompanha principalmente nesses primeiros 90 dias como é que é o desempenho dessa pessoa, como é que é o comportamento dessa pessoa, entendeu? Esteja próximo, porque a grande maioria dos problemas acontece com funcionários novos. E se você não acompanha de perto, cara, às vezes você perde um momento, perde o timing de eventualmente cortar um cara que daqui a pouco você errou na contratação, faz parte, né? Por melhor que seja a entrevista, algumas coisas você só vai pegar nesse contrato de experiência. Mas você pode, quanto antes você vê isso, antes você consegue resolver eventuais problemas, tá? Então acompanha de perto, principalmente funcionário novo, que vai te ajudar nesse processo aí. É importante ficar sempre atento aos mínimos detalhes. Isso aí, verdade. Se você não estiver atento, cara, às vezes passa batido. E assim, uma pessoa que entra numa equipe que já está rodando, ele pode influenciar positivamente, mas pode influenciar também negativamente, entendeu? Então, você tem que estar atento a isso, tem que acompanhar de perto, principalmente essa galera que entra nova na pizzaria, para você evitar ter dores de cabeça maiores aí. O Lucas perguntou, vale a pena manter relações de trabalho por prazo determinado? É uma alternativa bem interessante, tá, Lucas? Eu acho bem interessante. Principalmente se você aí na sua cidade tem uma sazonalidade de demanda, tá? Por exemplo, se você vende muito em determinada época do ano e depois tem uma época de baixa. Cidades turísticas e tal, tem bastante isso, tá? Novembro, dezembro, janeiro vende mais, fevereiro começa a dar uma baixada, março é uma tristeza só. Faça contratos temporários de dezembro até fevereiro, entendeu? É uma alternativa bem interessante sim, porque vai ter um prazo ali, a pessoa já entra ciente desse prazo, e aí você pode também utilizar esse prazo para ver quem você vai querer manter na sua equipe fixa, entendeu?
E aí você pode pegar algumas pessoas aí que já teve todo um processo de trabalhar junto, você conseguiu acompanhar muito mais, porque a entrevista é um momento riquíssimo, mas é um momento de 1, 2 horas, né? É diferente de você ter essa pessoa trabalhando contigo durante 90 dias. Então, aproveitar esse momento eu acho bem bacana, acho que prazo determinado vale a pena também, tá? Vale a pena também. Beleza, falamos sobre cuidar na hora de contratar, que é um tema bem importante. Outro ponto importante quando a gente fala para diminuir dor de cabeça com o funcionário é você fazer o chamado feedback, né? O que é o feedback? Feedback é você conversar com as pessoas sobre o desempenho delas, tá? E aí, o que acontece? Isso não vale só para funcionário novo, isso vale para todos os funcionários da pizzaria, entendeu? Fazer o chamado feedback é chamar a pessoa para conversar sobre como é que ela está indo, entendeu? Está indo bem no serviço? Está indo mal? Está conseguindo despachar rápido as pizzas? Está errando menos? Está acertando 99,999% dos pedidos? Né? Como é que está o desempenho desse funcionário dentro da equipe? O quanto ele está conseguindo contribuir, entendeu? E nessa conversa que a gente fala do feedback, você traça com essa pessoa como que ela pode melhorar algumas coisas. Por exemplo, se o cara ali ele tá indo muito bem ali para abrir massa e tudo mais, mas ele ainda está devagar na montagem e ainda não sabe fornear as pizzas no forno a lenha. Poxa, já combina com o cara, ó, a partir de agora vamos começar a fazer nas terças e quartas que a gente tem a demanda mais fraca, tu vai lá pro forno para aprender a fornear, entendeu? Então, nesse momento do feedback, você vai conversar com a pessoa sobre como está o desempenho dela e como ela pode se desenvolver, entendeu? É o momento justamente de ter essa troca entre líder e liderado, entre dono da pizzaria, gerente da pizzaria e funcionário, entendeu? Porque nesse momento você pode, além de conversar com a pessoa para explicar para ela como é que você está vendo o trabalho dela, e nessa hora, se você vê que a pessoa não está desempenhando legal, você tem que falar também, ó, eu vi que você conseguia despachar 40 pizzas, agora está despachando 30, o que está acontecendo? Entendeu? Então, ter essa conversa também é importante, porque daqui a pouco o cara pode falar, não, ó, é porque agora a gente mudou o layout e eu estou muito longe do estoque. Entendeu? Você pode aproveitar esse momento para conversar e achar soluções. Porque, principalmente se você, enquanto dono de pizzaria, está direto na operação mesmo, entendeu? Você não está enxergando tudo o que está acontecendo. Porque se o cara está ali na frente de uma bancada montando pizza e tal, ele não necessariamente consegue enxergar tudo o que está acontecendo lá no atendimento, lá no despacho, entendeu? Agora, se você está enquanto dono ou gerente de pizzaria, você consegue acompanhar como um todo, você até consegue ter essa visão. Mas esse momento de troca com o funcionário, do feedback, de falar sobre o desempenho dele, é bem importante para entender e ajudar as pessoas a melhorar o desempenho delas. Porque se elas melhoram o desempenho, a pizzaria também sai ganhando, entendeu? Então é importante ter esses momentos de conversar com a equipe. Se você não conversar com eles, às vezes as pessoas podem estar com uma expectativa de alguma coisa, mas estão com um desempenho que não condiz com a expectativa. Tipo, o auxiliar ele quer virar pizzaiolo, mas ele não vai atrás de aprender a fornear, ele não vai atrás de aprender a montar pizza, enfim. Então é importante você ter esses momentos de conversa para alinhar isso daí, entendeu? Se você não alinha, fica mais difícil de você conseguir trazer essas pessoas para o jogo, trazer as pessoas para o teu lado e você conseguir fazer elas crescerem também junto com a pizzaria. Então, dar feedback é uma rotina muito importante para você diminuir dor de cabeça com o funcionário, tá? Nessas conversas de feedback também se consegue entender como que a pessoa está se sentindo ali dentro. Se ela está vendo daqui a pouco, está tendo algum problema ali dentro, internamente a equipe mesmo, entendeu? Então, nesses momentos de feedback, você consegue pegar essas informações também, tá? Por acaso, galera, vocês têm essa prática de dar feedback para os funcionários da pizzaria? Vocês têm esse costume? Vocês já tinham ouvido falar sobre feedback? Como é que é isso aí na pizzaria de vocês? Me conta enquanto eu vou tomar uma aguinha aqui que deu sede. Deixa eu ver. Já vamos falar dessa tua pergunta aí, Elisângela. Já vamos falar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ó, o pessoal da Manancial dá feedback. Show de bola, é isso aí, é bem importante. É bem importante. Se você dá feedback, você consegue trazer as pessoas para o teu lado. E aí tem vários tipos de feedback, né? E aí uma coisa que é bem importante, ó, pontos positivos e negativos. Quando você for falar, quando você quiser dar um feedback positivo para as pessoas, eu acho muito bacana você fazer isso em público, entendeu? Quem não gosta de ganhar um elogio na frente dos outros? A gente fica até
se sentindo mais bonito, se sentindo mais legal. Então, o feedback positivo, ele é bacana de você fazer em público. Agora, quando a pessoa dá uma errada, quando você tem que chamar a atenção dela para alguma coisa, um feedback negativo que a gente chama, aí você tem que chamar em particular, porque senão você pode ter depois uma reclamação trabalhista e tudo mais, assédio moral, vários pontos aí e também a pessoa pode se sentir constrangida, né? Pô, o cara chamou minha atenção na frente de todo mundo, não sou criança. Esse tipo de situação. Então, quando você tiver que chamar a atenção de um funcionário, que ele errou alguma coisa, quando você tiver que dar um feedback negativo, chama ele no particular, chama ele de canto, entendeu? E aí você conversa, você explica, ó, cara, eu vi que você fez errado, o negócio aqui não é assim, entendeu? Presta atenção, blá, blá, blá. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Ó, o Rafael tá falando aqui, ó. Trabalha em restaurante e lá dá muito feedback, é importante, muito importante. A Cássia, sempre fala os negativos e positivos. Quando a pizza sai bonita, já elogio, bem alto, parabéns, pessoal lindo da pizza. Mas quando quer chamar a atenção, fala em particular. Show de bola, Cássia, isso aí, muito bom. Então, quando a gente fala de feedback, é isso, você tem que ter esses momentos de conversa com o funcionário, entendeu? E isso é importante para ele sentir que você está acompanhando o que está acontecendo, entendeu? Porque pior coisa é uma equipe com um líder ausente, com um líder que não está ali, que não sabe o que está acontecendo, entendeu? E dar feedback é uma maneira de você mostrar que você está ali, que você está atento ao que está acontecendo, que você está junto com a equipe, tá? Então é bem importante ter o feedback assim como uma rotina, como algo que você faz aí com frequência, tá? Outro ponto importante que a gente fala de gestão de pessoas para evitar dor de cabeça, tá? Pegando aqui o gancho da pergunta aqui da Elisângela, o que faço para não ter vínculo empregatício com o motoqueiro, tá? É você ter clareza nas relações, entendeu? Você tem que ter clareza nas relações. Se você quer um funcionário que esteja ali todos os dias à disposição do negócio, procura fichar ele como CLT. Tem várias formas disso, por isso que eu sempre recomendo você conversar ou com um contador ou com um advogado trabalhista para a gente explicar no detalhe. Mas, se você quer ter um funcionário que esteja todos os dias ali, procura trabalhar com ele CLT, carteira assinada, que é mais tranquilo, você evita dores de cabeça, tá? Agora, se você não quiser ter um funcionário de carteira assinada, se você quer ter um motoboy sem ter ele na CLT, você pode ter ele como prestador de serviço, fazendo um contrato, né? O motoboy ele vai lá, ele vai criar uma empresa, um MEI, que a gente chama, que é microempreendedor individual, ele vai ter um CNPJ, ele vai prestar serviço para você. Entendeu? Só que nesse prestar serviço, tem alguns cuidados que você tem que ter. Eu não sou advogado trabalhista, não sou especialista na área, mas vou citar alguns pontos que são bem importantes. Tá? Primeiro, você tem que cuidar para não ter uma relação clara de subordinação. Tá? É muito importante. Porque se tiver subordinação, tiver uma coisa que... Tu não pode dar uma advertência para o cara que é MEI, por exemplo. Entendeu? Porque é uma empresa que você contratou. Se você dá uma advertência e o cara leva isso lá para um juiz trabalhista, o juiz vai dar ganho de causa e vai ter que pagar para o cara como se ele fosse teu funcionário. Então, você não pode ter essa subordinação clara, tá? Então, esse é um ponto, digamos, negativo do MEI, tá? Tem que ter cuidado também quanto à frequência, mais de 2 ou 3 vezes por semana. Mais de 3 vezes por semana você pode criar esse vínculo implícito, e aí pode também alegar que é um vínculo de trabalho, como se fosse uma carteira assinada, e ele pode também recorrer à justiça e pedir um monte de multa e os direitos dele. Então, você tem que tomar esses cuidados, tá? Eu recomendo, se você não quiser ter o motoboy de carteira assinada, procurar um advogado trabalhista ou um contador, que daí ele vai conseguir te orientar no detalhe como é que você faz a parte do contrato, como é que você faz o MEI, quais são os pontos que você precisa tomar cuidado, tá? Porque senão você pode ter dor de cabeça. Ó, o Maurício comentou aqui, ó, já ouvi falar que quando está mais de 3 dias na semana já vira vínculo de trabalho. Exato. Então tem que tomar cuidado com frequência e subordinação. Francisco está colocando aqui, ó, pode falar comigo que trocamos uma ideia e tiro todas as suas dúvidas. O Francisco acho que deve ser da área trabalhista e depois vou trocar uma ideia aqui contigo, Francisco, que eu quero achar alguém dessa área para bater um papo, fazer uma live com a galera aí. Beleza. Por último, mas não menos importante, para evitar ter dor de cabeça com o funcionário, tá? Uma coisa que é fundamental ter cuidado, mas que às vezes o dono de pizzaria, no meio do estresse, ele não cuida, que é procure tratar gente como gente. Entendeu? Procure tratar gente como gente. Tem coisas que aí a gente lembra às vezes de coisas da infância, né? Lá em casa, o meu pai e minha mãe sempre falavam, meu filho, se você quer que te respeite para ser respeitado. Se quer que te respeitem, você tem que começar você respeitando. Com o funcionário, isso é muito importante também.
Você precisa respeitar, tratar com respeito, com educação. Eu sei que às vezes o cara tem que ter sangue de barata porque a gente ouve cada bobagem, mas, cara, você tem que pensar que você, enquanto dono da pizzaria, enquanto gerente do negócio, você precisa sempre manter a calma, o controle e cuidar com o palavrão, cuidar com a forma como você age, porque tudo isso pode virar uma dor de cabeça depois, tá? E o que é muito importante, tratar a gente como gente, cara. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Ah, Rodrigo, mas eu gosto de porrada. Não, pelo amor de Deus, entendeu? Você precisa tratar bem as pessoas. E isso ajuda a criar, inclusive, um clima bom de trabalho, entendeu? Saiu uma pesquisa esses dias, até depois eu acho que eu vou ver se eu acho para postar. 88% das pessoas preferem ter um clima bom de trabalho, ter um lugar bacana para trabalhar, do que daqui a pouco receber 10% a mais de salário. Elas preferem ter um lugar bom de trabalho, entendeu? E se você, enquanto dono da pizzaria, enquanto gestor, não trata bem a galera, fica mais difícil de ter um clima legal, entendeu? Então procure tratar a gente como gente, entendeu? Procure tratar a gente como gente, tenha respeito, seja gentil, entendeu? Trate bem as pessoas, procure ouvir elas. Isso tudo, cara, são detalhes, mas que, cara, fazem muita diferença. Fazem muita diferença para você poder fazer uma boa gestão de pessoas e ter a equipe do seu lado, entendeu? Porque às vezes vai ter problemas, vai ter dia que vai ser corrido, vai ter dia que você vai ter BO acontecendo, pode dar acidente com um motoboy, vai ter menos gente para fazer o corre, vai ter dia que vai chover pedido, vai ter dia que vai faltar pedido, entendeu? Se a galera tá junta nisso aí, você consegue fazer com que o negócio aconteça, entendeu? Agora, se a galera não está unida, entendeu? Fica muito mais difícil enfrentar essas situações adversas. E tudo parte de você conseguir tratar bem as pessoas, tratar com respeito, ser gentil, entendeu? E sempre tomar cuidado e quando você faz uma brincadeira, alguma coisa, presta atenção, como é que as pessoas reagem. Às vezes a pessoa pode não gostar, daí você cuida, você não faz, entendeu? Porque nem todo mundo entende às vezes as brincadeiras, nem todo mundo leva na boa, então você tem que prestar atenção nessas coisas. Esses detalhes, sabe? O ser humano ele tem muitos detalhes de comportamento e tudo mais. E o dono da pizzaria, o gerente da pizzaria, quem está liderando essa equipe, precisa estar atento a esses detalhes, porque a partir daí você consegue trazer o pessoal para o seu lado, trazer a equipe para jogar junto, e uma equipe que joga junto dá mais resultado, tá? Isso é fato. Deixa eu ver o que o pessoal comentou aqui. Melhor nunca tomar atitude de cabeça quente, melhor sempre absorver o assunto e tomar atitude em seguida. É verdade, é verdade. Com certeza, com certeza. De cabeça quente a gente só tem arrependimento depois. Já ouvi falar que quando está mais presente na semana já vira um vínculo de trabalho. É verdade, também já ouvi isso de um advogado trabalhista. Ó, o pessoal está comentando aqui que já sofreu uma ação de motoboy e ganhou. Se você tem tudo bem fundamentado, tudo documentado, tudo claro, né, preto no branco, você tem chance de ganhar as ações trabalhistas, com certeza. A Justiça do Trabalho hoje está um pouco mais imparcial. Melhor mandar ele descansar e voltar no outro dia para conversar. Exato. Cara, muitas vezes isso funciona, tá? Deu uma discussão ali e tal, deu um estresse na cozinha e tal, deu um estresse, deu um BO dentro da operação, às vezes vale mais a pena você mandar a pessoa para casa esfriar a cabeça, ou sair de cena ali um pouco, esfriar a cabeça, entendeu? Desliga um pouco o iFood, desliga um pouco o telefone, dá uma segurada nos pedidos, mas evita de ter um BO, porque o que acontece? O que acontece? Se você não faz nada e o conflito permanece, ele se repete, o desempenho das pessoas cai. E se o desempenho das pessoas cai, aquela meia dúzia de pedidos que você deixou de ter naquele dia pode virar 60 pedidos no mês pelo desempenho das pessoas não estar legal. Entendeu? Então, esteja atento para a sua equipe, esteja atento como é que eles estão desempenhando, como é que estão as relações dentro da equipe, porque a partir daí você consegue calibrar bem o seu discurso enquanto dono da pizzaria, o seu discurso enquanto gestor de pessoas, para poder manter essa equipe engajada, manter essa equipe junto contigo. Beleza? Pessoal, vocês têm alguma dúvida aí sobre gestão de equipe? Deixar o espaço aberto aí. Quem quiser perguntar alguma coisinha, pode mandar. Senão a gente já encerra, porque aqui o negócio ele é direto. Não vou ficar enrolando a galera aqui. A gente já botou os principais pontos. Se você seguir todos esses passos que a gente comentou na live de hoje, com certeza você vai conseguir diminuir dor de cabeça com o funcionário. Entendeu? Bernardo, divulgar minha pizzaria, o que faço, por favor? Bernardo Luzineide. Dá uma olhadinha na live de... Foi de segunda que a gente falou de marketing? Não, de terça, de ontem. Na nossa live de ontem, a gente falou exatamente sobre isso, entendeu? Formas de você
melhorar a divulgação da pizzaria para você poder aumentar as vendas, tá? Ontem a gente ficou 1 hora aqui falando no Instagram, tá? Se você for aqui no meu perfil, é um dos últimos vídeos que tem aí para você dar uma olhadinha. Ontem o papo foi todo sobre marketing, hoje a gente está falando sobre gestão de pessoas. Aonde procurar mão de obra? Boa pergunta. Primeiro ponto, quando você fala em procurar mão de obra, uma coisa que é muito bacana, tá? Uma coisa que é muito bacana dependendo da função que você vai precisar contratar, primeiro você olha para dentro da pizzaria. Por exemplo, se você tem que contratar um novo pizzaiolo, será que os auxiliares que você tem ali, os auxiliares de pizzaiolo que você tem, nenhum deles daria conta de você treinar e virar pizzaiolo? Nenhum deles tem um perfil de buscar, de querer aprender? Primeira coisa, você tem que olhar para isso, entendeu? E aí você procura contratar daí um novo auxiliar. Promove o auxiliar para o pizzaiolo, ele vai treinar, vai aprender a função, e você contrata um novo auxiliar. Porque isso geralmente é bem mais barato do que você sair contratando um novo pizzaiolo, que às vezes vai trazer um monte de coisas diferentes, um jeito às vezes diferente de trabalhar que pode não ser legal para a pizzaria. Tá? Então, procura primeiro olhar para dentro. Olha para dentro, não tem ninguém que fecha legal, vou ter que contratar de fora. Uma coisa que ajuda bastante é você pedir indicações, tá? Peça indicações para a sua equipe. Por quê? Isso já é um filtro inicial que você pode ter, entendeu? As pessoas não vão indicar, geralmente elas não vão indicar alguém que elas não gostariam que trabalhasse com elas, entendeu? Então você já pode fazer uma peneira inicial com essas indicações. Mas cuidado, indicação não é atestado de que a pessoa é ótima, maravilhosa, é o melhor funcionário do mundo. Não. Essa pessoa vai ter que passar pelo processo como qualquer outra pessoa. Vai ter que ter entrevista, entendeu? Vai ter que ter o processo normal antes de contratar. Tá? E se não teve como promover alguém de dentro, não teve como pegar uma indicação, aí você vai para meios externos. Você pode buscar em balcão de empregos, pode buscar no Cine, grupos de Facebook, classificados aí da sua cidade. Tem várias formas de você buscar essa mão de obra. Tem agência de empregos também, entendeu? Tem vários canais aí para você buscar pessoas que estão procurando emprego, entendeu? Mas procura seguir essa lógica, entendeu? Segue essa sequência, porque daí você consegue, por um lado, ter um meio de mostrar para as pessoas, valorizar a sua equipe interna e mostrar que tem como elas crescerem na pizzaria. Por outro, você também consegue evitar um pouco dessa dor de cabeça com funcionário, com indicações que podem não ser com pessoas que não passariam pelo filtro dos teus funcionários, entendeu? Você pode pegar indicações que evitam de ser pessoas que não engajariam bem com a sua equipe. Deixa eu ver o que mais que veio aqui. Só estou achando funcionários sem experiência. Vale a pena treinar gente nova? Vale. Claro que você tem que analisar se você tem pressa ou não para contratar, entendeu? Se você, cara, meu pizzaiolo pegou Covid e faleceu. Meu Deus, socorro. Mas digamos que aconteceu uma calamidade assim aí na sua pizzaria, você só tinha um pizzaiolo. Eventualmente você não vai ter tempo de treinar outra pessoa. Você vai precisar contratar alguém pronto, entendeu? Nesses casos, beleza, você contrata pronto e segue o baile. Mas, se você tem tempo para treinar uma pessoa, vale muito mais a pena treinar gente nova, sim. Porque você vai treinar ela de acordo com os processos, de acordo com o jeito que a pizzaria funciona, entendeu? Você já pega a pessoa sem vícios, sem hábitos que daqui a pouco não são tão bons. Valor médio pago aos pizzaiolos. Renato, isso varia muito de cidade para cidade. Muito, varia demais. Tem cidade que paga 4 mil, tem cidade que paga 1,5. Isso varia demais. Vejo que o McDonald's utiliza muito bem a mão de obra sem experiência. É possível fazer em pizzaria? Existe um jeito certo de fazer isso? Sim. E por que o McDonald's faz isso? Porque no McDonald's eles têm processo para absolutamente tudo. Eles têm processo para tudo, eles têm o jeito certo de cortar o pão, eles têm o jeito certo de colocar a fatia de queijo, eles têm o jeito certo de colocar a salada, eles têm tudo detalhadinho. Então qualquer pessoa com 2 braços, com uma cabeça, 2 olhos, consegue montar um McDonald's, porque tem passo a passo, entendeu? Tem processo. O nível de processo que o McDonald's tem é extremamente detalhado. E aí com isso eles conseguem trabalhar com mão de obra com o mínimo do mínimo ou sem experiência nenhuma, entendeu? Então, sim, dá para fazer isso em pizzaria, só que, de novo, leva um certo tempo para você montar tudo isso, entendeu? Leva um certo tempo, mas é super possível. Inclusive eu recomendo. Beleza? Não temos mais perguntas aqui. Show de bola! Pessoal, então, lembrando que amanhã a gente vai ter mais uma live da semana de aquecimento. Amanhã a gente vai bater um papo sobre... Cadê aqui? Técnicas para fidelizar clientes da pizzaria. Isso é muito importante.
70 a 80% do faturamento de uma pizzaria vem da recorrência, de pedidos de clientes que já estão na sua base. Só que tem algumas estratégias para você conseguir trazer mais clientes para essa base, entendeu? Para fidelizar eles, fazer com que eles realmente repitam os pedidos. A nossa live de amanhã vai ter esse tema. Como é que você faz para fidelizar clientes na pizzaria, tá? Lembrando que essas lives, né, fazem parte da semana de aquecimento da Jornada do Clima Mais. É só uma amostra de tudo que a gente vai trazer na semana que vem, tá? Se você não está inscrito ainda, te inscreve, porque na semana que vem a gente não vai estar aqui no Instagram. A gente até vai estar, mas não vai estar focado no Instagram. A gente vai estar no YouTube, na verdade, tá? Fazendo a Jornada do Clima Mais, porque daí eu consigo mostrar a tela, a gente consegue mostrar a planilha, a gente consegue mostrar o material. Vão ser aulas bem completas. O Instagram aqui é um bate-papo que a gente troca uma ideia e fala um pouquinho do que vocês podem fazer aí no negócio de vocês. Então, se você não está inscrito ainda na Jornada do Clima Mais, clica no link da bio ali, te inscreve, é 0800, é de graça e com certeza vai ajudar bastante você aí a conseguir aumentar os lucros da sua pizzaria. Beleza, pessoal? Show de bola? Obrigado para todo mundo que esteve presente aí. Espero que tenham gostado e vejo vocês aí amanhã às 2 da tarde. Um abraço.